mas que diz: a palavra que está junto de ti na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que tu venhas falar aos nossos corações nesta manhã, alimentar a nossa alma, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que só tu podes, ó Pai. Por isso eu te peço, meu Senhor, que tu venha manifestar a tua misericórdia, a tua graça e liberar a tua palavra, Deus, que nos instrui, que nos sustenta, que nos alimenta, para a glória do teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Eu peço, amados, que se assentem. Então, nós estamos aqui observando que a Bíblia aqui está enfatizando a importância de que, quando nós cremos, nós falamos. Antes da gente entrar um pouco mais na mensagem, eu já quero informar que eu não estou falando de confissão positiva, que é uma heresia que alguém diz que se você falar alguma coisa vai acontecer, só para que você não confunda, que é muito parecido. A confissão positiva nasceu de um olhar distorcido do que o texto está dizendo, e hoje nós iremos falar justamente sobre isso. Mas a pergunta é, por que é importante se entender que quando cremos nós falamos? Porque é o que o texto está dizendo. E o texto vai dizer também, na 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 11, observe. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele se dizendo irmão for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldição, ou beberrão, com tal nem ainda comais. Aqui fala de beberrão. Isso mostra que tem muito a ver, e fala de maldizente. Isso mostra do perigo da nossa boca. Se formos também para Tiago, Tiago vai falar sobre o perigo da língua. Mas ainda em Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, diz, no finalzinho do versículo 10, os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Bom, o que é maldizente? Se você for aqui no Google, você vai ver, maldizente é o que denigre, mancha a reputação de alguém, aquele que difama, afeta alguém moralmente, que insulta, zomba, ultraja outros, que desvenera, desconsidera, que desadora. Isso é ser maldizente. Então, apesar de que o Evangelho não é uma confissão positiva, ou como alguém usa, uma PNL, que se você treinar palavras, você vai encontrar resultados, o Evangelho não é isso. Ah, mas a PNL consegue resultados com programação. Resultados, só não dá salvação, só não resolve o problema. O Evangelho, ele não é um analgésico. O Evangelho é um remédio que cura. Bom, fazendo essa introdução, explicando que nós estamos falando disso, mas que é importante você ver o que você fala, e quando você crê, você fala. Então, você é um produto daquilo que você fala. Então, se a tua fé está na palavra, o que está na tua boca? Fala a boca, o coração está cheio. Isso não é ditado popular não, irmão, isso é Bíblia. Só não lembro a referência agora, mas é Bíblia. Fala a boca, não é ditado popular. Tem ditado popular aí que não está na Bíblia, né? Isso, os humilhados serão exaltados, isso é ditado popular. Faz a tua parte que eu te ajudarei, ditado popular. Mas fala a boca, que está cheio o coração, não, aí é Bíblia. Bom, agora a gente vai entrar naquilo que nós temos que fazer. Iremos fazer uma exposição em Romanos 7. Antes de você 7, antes de começarmos a ler, eu gostaria de falar para vocês sobre isso aqui, ó. No 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Quantos de vocês não já disseram, irmão, a Bíblia fala que o bem que eu quero fazer eu não faço?
até eu já falei. Não, irmão, Paulo falou que o bem que eu quero fazer eu não faço. É isso? Está aqui no 19? O 18 fala, não consigo realizar o bem. E quantas vezes nós repetimos? Isso reverbera no meio do povo de Deus, e essa palavra, tirada do contexto, acaba virando o quê? Uma palavra de maldição, que você está verbalizando que você não consegue fazer o bem que você quer fazer. Só que isso não é verdade. Isso aqui é você tirar o texto do contexto. O que Paulo está dizendo aqui não é isso. Bom, para começo de conversa, a gente já vai começar a dar uma pequena surfada na Bíblia para mostrar que Paulo não está dizendo isso. Ok? Bom, nós começamos primeiro com Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Veja o que diz. O que acham que Paulo está dizendo ali, que o bem que eu quero fazer eu não faço. Né? O que dizem que Paulo diz. Paulo disse que o bem que eu quero fazer eu não faço. Não é isso que Paulo está dizendo. Bom, Jesus vai dizer que em Mateus 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aqui Jesus está dizendo de fazer boas obras. Jesus. Tem alguma autoridade maior que ele? Não conheço. Agora sim, 2 de Coríntios capítulo 13, versículo 7. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Aqui Paulo está dizendo para fazer o bem. Será que Paulo mudou de ideia? Ele está dizendo em Romanos que o bem que eu quero fazer eu não faço? Ou Paulo está mandando você fazer aquilo que ele não faz? Obviamente que não. Aqui está dizendo, façamos o bem. Agora, Gálatas 6, versículo 9. Se você tem dificuldade de procurar, você depois procurando um vídeo que eu não vou poder esperar muito, tá bom? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não cansemos de fazer o bem. Paulo de novo dizendo, não cansemos de fazer o bem. Agora, Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Agora, 2 de Tessalonicenses 3, 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não pode. As pessoas afirmam que Paulo está dizendo, que ele disse ali que o bem que eu quero fazer eu não faço. Aqui Paulo está falando, não cansemos de fazer o bem. Não é isso que Paulo está dizendo, mas vamos mais. 1 Timóteo 6, versículo 18. Paulo falando a Timóteo, que façam bem, enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicados. Façam o bem e enriqueçam de boas obras. Será que Paulo está dizendo que ele não faz uma coisa e manda Timóteo fazer? Claro que não. Mas tem mais ainda. Tito 2,14. O qual se dê a si mesmo para nós, para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso de boas obras. Quer mais? 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca dos ignorantes e loucos. Aqui está dizendo, Pedro, façamos o bem. Ainda em Pedro 3, 6, diz,
como Sara obedecia a Abraão, chamando o Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo o bem. Fazer o bem, irmãos. Agora, para terminar, a terceira de João. Terceira de João, capítulo 1, versículo 11. Opa, não, capítulo, terceira, é isso mesmo. Amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Bom, irmãos, já está mais que... Eu não peguei nem todas, eu peguei algumas referências para mostrar que o que Jesus mandou fazer, e o que Paulo está dizendo ali, que não é o que as pessoas afirmam e reverberam, esta que se torna uma palavra de maldição, porque você crê que você não consegue fazer o bem. Um camarada aí vive no pecado, não consegue vencer a sua carne, e aceita, ainda diz, não, irmão, mas o apóstolo Paulo, que é, né, com certeza, um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus, falou que o bem que ele quer fazer, ele não faz, aí isso dá uma paz, né? Aí você fica naquela paz no pecado, porque Paulo não consegue fazer o bem, mas não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que Paulo está dizendo. Bom, primeiro nós mostramos na Bíblia que não é isso que Paulo está dizendo, não precisa nem ser inteligente para ver que não é que Paulo diz. Agora o que Paulo está dizendo ali? Aí já é o começo do entendimento. Bom, vamos ler o texto do 14 em diante, amém? Romanos 7, versículo 14, diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora não faço eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Bom, o primeiro problema acontece aqui, é uma coisa que eu sei que alguns sabem, mas muitos não sabem, que a Bíblia, ela não foi dividida em capítulos, tá? Essa divisão de capítulos que existe do 7 para o 8, no original não existe, ok? Os manuscritos originais não existe. Essa divisão foi colocada, obviamente, ajuda demais, né? Imagina que você for procurar esse versículo e não tivesse um capítulo, né? Como é que você ia achar? Não tivesse essas numerações. Só que a divisão não é aí. Esse assunto que Paulo começa aqui, a divisão não é aqui. Vale lembrar que, primeiramente, ele diz, dou graças a Deus. Ele vem falando de algo ruim e agora ele fala que dá graças a Deus. Ou seja, ele está feliz com uma coisa. E feliz com que coisa, irmãos? Com a carne, ele serve a lei do pecado, mas com o entendimento a lei do Senhor. Então ele dividiu. Mas antes da gente evoluir mais, é importante você observar o que vai acontecer no versículo 8, versículo 1, no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa palavra, portanto, é um conectivo. E o que é um conectivo? Então, vamos lá. Um pouquinho de português. Conectivos são expressões linguísticas
usadas para conectar enunciados, frases, orações a outros elementos textuais com o objetivo de dar sequência ao argumento e sentido às ideias que estão sendo expostas. Portanto, é um conectivo que tem o objetivo de conectar e dar sequência à argumentação e sentido às ideias que estão sendo expostas. Então, essa palavra, portanto, ela está ligando tudo que vai ser dito depois ao que foi falado antes. Esse foi o problema dessa divisão. Mas não é que há uma divisão que isso impede de entender, porque a palavra se entende texto, contexto e as conexões. E nós fizemos aqui conexões. Nós pegamos a palavra fazer o bem e conectamos com outras passagens, mostrando que podemos sim fazer o bem. Portanto, também é chamado de uma conjunção conclusiva, usada para definir a conclusão de uma ideia anterior dentro de uma frase. Pegou? Isso é um conectivo. Bom, agora já começou a lançar mais luz, não é verdade? Então, quando Paulo ele fala o versículo 1 e usa a palavra portanto, foi para quê? Para fazer entender o que está falando antes. Aqui Paulo está dizendo, o primeiro entendimento aqui que ele está falando, que ele dá graças a Deus, que com o entendimento, essa era a lei do Senhor, mas com a carne é a lei do pecado. Só que ele vai dizer aqui o quê? Quem está em Cristo Jesus, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele quer dizer o quê? Que ele dá graças a Deus, que com a carne ele vivia aquela realidade. Mas andando em Espírito, ele vive outra realidade. Bom, já começou a dar um pouco de luz, né? A coisa importante é entender que Paulo, quando ele fala disso, então, Paulo aqui ele está dizendo, por exemplo, no 7:9, eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vinha do mandamento, reviveu o pecado em mim e eu morri. Ele está dizendo que quando veio a lei, ele deixou de ser criança, ele teve entendimento do pecado, a lei fez o pecado se tornar maligno. E aí ele morreu, porque o pecado, ele traz a morte. Mas o que Paulo está fazendo aqui é uma explicação do homem sem Deus, que ele tenta fazer o bem e não consegue. Então ele está dizendo que segundo o homem carnal, ele está nessa situação. Eu sei, como é que você sabe disso? Observe o versículo 18. Porque eu sei que em mim, agora olha o que vai dizer, isto é, na minha carne não habita bem algum. Está percebendo? Paulo aqui ele está explicando o ser humano que conhece a verdade, o seu passado antes de conhecer a verdade, quando ele conhece o que aconteceu e o que acontece quando ele anda em espírito. Paulo está explicando com todas as letras que nós agora, apesar de estarmos em Cristo, se andarmos segundo a carne, nós não conseguiremos fazer o bem. Por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne. Esse é o detalhe. Tem gente que pensa que está em Cristo Jesus é ser batizado e fazer parte de uma congregação. Não. Estar em Cristo Jesus não é só fazer parte de uma congregação, de uma igreja. Estar em Cristo Jesus é não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não. Agora, a parte importante a entender, e isso aqui que eu vou falar para vocês agora é realmente um divisor de águas. E talvez você está pensando, né? Quantas vezes você falou que o bem que você quer fazer, você não faz? Fique tranquilo que o sindicato é grande. Eu já cansei de falar isso, quando eu não conhecia. Porque a gente, irmãos, a gente acostuma a comer comida do fast food. Os grandes teólogos, que se acham grandes, falam, mas foi o teólogo fulano de tal que falou, e a gente engole.
Mas quando você começa, por isso que eu falo, irmão, estuda a palavra. Qual culto que você não deve perder? Não perca a escola dominical, não perca o discipulado, para você comer pela mão dos outros. Então, veja bem, além de entender essa parte do conectivo, para você entender melhor esses textos, antes de nós entrarmos no capítulo 8, que vai lançar muita luz, você entender o assunto principal de livro de Romanos. Uma das palavras mais recorrentes, adivinha qual é? A palavra lei. A palavra lei aparece mais de 70 vezes no livro de Romanos. Aparecem 76 vezes. Então, o assunto aqui, Paulo, nesse capítulo, se você observar, é lei. Agora vocês vão conseguir entender melhor o que Paulo está dizendo. Mentalize, ele está falando de lei. Ó, no 25, ele fala, 25, lei de Deus, e depois ele fala de qual lei? Lei do pecado. Então, grava aí. Esse texto está falando de 3 leis: lei de Deus, lei da carne, lei do pecado, perdão, lei de Deus, lei do pecado e a lei de Moisés. São essas 3 leis que fala aqui. Volto a dizer, as palavras mais recorrentes no livro de Hebreus, a palavra lei aparece 76 vezes só em Romanos. Nesse capítulo, por exemplo, já apareceu várias vezes. Então Paulo vai dizendo que quando veio a lei, que lei que ele está falando? A lei de Moisés, o pecado se tornou excessivamente maligno e ele morreu, porque a alma que pecar, ela morrerá. Agora ele vai dizer de lei do pecado e da lei de Deus. E ele fala, com a minha carne eu sigo a lei do pecado, mas com o meu entendimento a lei de Deus. Será que Paulo estava querendo dizer aqui que ele era um cara duplo? Ele vivia no pecado e na lei? Obviamente que não. Agora, olha como é que vai lançar a luz, entendendo que a principal palavra é lei. Presta agora atenção aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, redobre a sua atenção agora. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Paulo está dentro de uma lei que nos livra de outra. Paulo não está dizendo que ele está em Cristo e ele vivia de qualquer maneira. Não. Paulo está dizendo que quando ele está em Cristo Jesus e ele anda em espírito, que uma coisa é estar na igreja, outra coisa é estar em Cristo e andar em espírito. Ele ficava livre daquela lei que ele não conseguia fazer o bem que ele queria fazer. É isso. E como é que você entende? Volto a dizer, a palavra portanto aqui é um conectivo que vai ligar tudo que ele falou antes, que será falado agora. Agora vamos prosseguir, agora sim, com esse entendimento, com essa pavimentação firme, agora vamos poder entrar no capítulo 8, entendendo o que Paulo falou antes, que não é o que as pessoas falam, o bem que eu quero fazer eu não faço. Não é isso que Paulo diz. Vamos lá? Observe, ele fala de uma lei que nos livra da lei do pecado e da morte. Lembra que aqui no anterior, que ele diz assim, olha, observe, antes de ler o 8, observe o 7:23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Que lei é essa? A lei do pecado e da morte. Só que ele está dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque é a lei do Espírito nos livra dessa lei
Ele está dizendo que quem está inscrito, esta lei do pecado e da morte não serve para ele, porque também lá em Romanos 6, versículo 6, ele vai dizer que fomos batizados na sua morte, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Se o corpo do pecado é desfeito, em Romanos 6, no versículo 6, está aqui, ó, sabendo isso que o nosso homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, Romanos 6,6. Então Paulo não está dizendo que ele vai continuar pecando, certo? Agora sim, versículo 3, Romanos 8, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado aonde? Na carne, não no espírito, na carne. 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Irmãos, como que a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito? Se o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, como alguém acha que Paulo quis dizer. 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, olha o que acontece. Olha o que acontece. O corpo do pecado, o corpo por causa do pecado, está morto. Mas se Cristo está em vós, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Eu pulei. Mas se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Morto por quê? O corpo está morto como, irmão? Ninguém vai pensar que você morre, né? Claro que não. Morto como? Que ele não consegue fazer o mal que ele quer, porque você não está na lei da carne. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Agora, para pensar. Além disso aqui, quantas coisas as pessoas olham na Bíblia de um relance e acham que o texto está dizendo aquilo que ele pensa que está. Irmãos, eu só estou falando de uma. Existem N coisas que as pessoas leem na Bíblia, não estudam, não leem o contexto, não fazem as conexões e saem repetindo por aí. Ou ouve alguém falar, só que essa palavra é importante, porque essa palavra, ela lança uma maldição em nós, porque eu estou dizendo, o que nós lemos no início? Cri, por isso falei. Nós cremos, também falamos. O coração que se crê, com a boca se faz confissão. Irmãos, se eu creio que o bem que eu quero fazer eu não faço, eu estou me amaldiçoando, eu estou dizendo que eu vou viver no pecado. E há pessoas que não conseguem vencer a sua carne por causa dessa palavra de maldição. E porque alguém fala que Paulo falou isso. Mas Paulo não falou isso. Paulo não disse isso. 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito. Ué, vai vivificar o nosso corpo mortal como? Fazendo com que através da nossa carne nós façamos coisas boas. O corpo está morto por pecado, mas não está morto para a vida. Ninguém vai para Cristo e morre, fica numa cama. É isso que o texto está dizendo, irmãos. O Espírito Santo em nós, ele move a gente. Agora, 12. De maneira, irmãos, que somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Olha, de novo ele está dizendo. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É o que fala em Gálatas. Obra da carne, fruto do Espírito. Podemos dizer com mais qualidade? Fruto da carne e fruto do Espírito. Aqui está dizendo, se nós vivemos segundo o Espírito,
a gente mortifica, ou seja, a gente não vai fazer os frutos da carne, mas o fruto do Espírito. É isso que o texto está dizendo. Você deve estar falando, pois é, eu também fiz, quando eu leio para esse texto, e cansei de ouvir ao contrário. Bom, 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, amados, o que Paulo está dizendo aqui é de leis, certo? Ele fala da lei da carne, ele fala da lei do Espírito e explica como é, porque há pessoas pensando, irmão, que vão para Jesus, que foram escolhidas e pronto, não, eu sou boa. Por que eu sou boazinha? Porque Jesus me escolheu. Eu sou tão boazinha que ele me escolheu para... mas aquele baixinho, eu vou trazer aquele baixinho para a minha presença. Não, irmão, ele me escolheu quem tinha pão, não, irmão, ninguém é bom. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. O que o Evangelho te dá é empoderamento para você vencer a carne. Mas isso não é um passe de mágica. O cerne da questão aqui é a palavra lei, não é isso? Pois é. Aqui está dizendo de uma lei que nos livra de outra. A lei do Espírito nos livrou da lei do pecado. Aí aqui começa uma coisa que muitos não sabem. Há pessoas que vão para Cristo e acham que não tem uma lei para seguir. Aqui está dizendo, para eu ficar livre da lei do pecado e da morte, eu tenho que andar na lei do Espírito. Não é ter um cartão de membro. Não é falar assim, eu fui escolhido. Não, tem uma lei para seguir. Bom, todo mundo sabe que leis têm preceitos. A Constituição do Brasil é um livro enorme. As empresas têm os seus estatutos. Então, se existe uma lei, tem preceitos. Para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando, observe 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Fiz como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera, 21, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Voltemos para Romanos. Uma das loucuras que as pessoas pensam é porque acabou a lei de Moisés que a gente ficou sem lei. Não, amados. Nós não ficamos sem lei. Nós temos uma lei a seguir. Então, uma coisa é você aceitar Jesus, se batizar e falar, agora eu sou membro de uma igreja, eu sou escolhido e por isso eu vou para o céu. Outra coisa é você aceitar Jesus, vir para o Evangelho e entender que você tem uma lei a seguir, que não é a lei de Moisés. Uma lei que o jugo é suave e que o fardo é leve, mas existe uma lei. Porque se você não entender que você tem uma lei a seguir, você achar, só porque você se batizou nas águas e tem teu nome no rol de membro de uma igreja, você corre grande perigo. Por quê? Infelizmente, a nossa carne não se converteu. Quem se converteu é o nosso espírito. E para que eu possa mortificar a minha carne, não tem outra saída, senão andar na lei do Espírito. Esse é o cerne da questão. Isso não é nada novo. Isso é evangelho antigo, que hoje não se prega mais. Porque esse evangelho dá um pouquinho de trabalho. Porque na lei do Espírito,
Para você entrar nela, vai ter que ter um detalhezinho. Quer entrar na lei do Espírito? Não conhece? Vou te dar aqui a condição. Jesus falou assim, ó, quem quiser vir após mim é para quê? Para andar na lei do Espírito. Aqui não foi dito lei de Cristo? Automaticamente, quando ele fala, quem quiser vir após mim, quem quiser viver a lei de Cristo, tem dois detalhezinhos para vocês. 1, negar-se a si mesmo. 2, tomar a sua cruz a cada dia. Só que o evangelho hoje está sem cruz, porque é mais agradável você levar o lencinho ungido, não é? Você vive a sua vidinha para lá, nem compromisso com Deus, comprou o carnê, pagou o dízimo e levou o objeto ungido, está tudo dominado. Não está dominado coisa nenhuma. A tua carne não se converteu. E se você não entender isso, você está fadado ao fracasso. Existe uma lei a ser seguida. E ele fala, o problema é que não tem como carregar a cruz e as bagagens. Tem que negar-se a si mesmo. Não tem como carregar a cruz e não aborrecer-se a si mesmo. Veja o que ele disse, não há ninguém que queira ser o meu discípulo e não aborrecer a sua própria vida, não é digno de ser o meu discípulo. E sabe qual a coisa que mais nos aborrece? É que a nossa carne quer, ai Netflix, a nossa carne, ai passear. E o nosso espírito, ai eu quero Jesus. Sim. E quando você pensa na carne, a carne não, ai vai ser muito bom o passeio. E quando você pensa no espírito, você não consegue sentir o que você vai sentir se você for para um retiro espiritual na hora assim. Esse é o ponto. O problema todo desse texto aqui é que é uma lei a seguir. E quando Jesus fala, tome a cada dia a sua cruz, tem um detalhe. Quando Jesus ele carrega a sua cruz, ele exerceu o quê? O seu sacerdócio. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele está dizendo que nós, quando carregamos a cruz, nós somos o quê? O que Paulo vai dizer em Romanos 8:12? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Nessa lei do Espírito, que já não se prega mais nas igrejas, nós somos sacerdotes. Porque Paulo não ia falar para oferecer sacrifício se não fôssemos sacerdotes. Mas se você quer ter uma certeza que nós somos sacerdotes, vamos ver o que Pedro fala? Abra aí em Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, eu aguardo você. A coisa mais triste que eu vejo por aí, irmão. Multidões indo para o evangelho, atrás de profetadas e revelamentos. Às vezes estão 10 anos na igreja e não sabem o que eles são em Cristo. Não sabe. Mas o que você é em Cristo? Ele vai falar, o principal ele não sabe. O principal que nós somos em Cristo, ele não sabe. Vou voltar a dizer, quando ele fala, quem quiser vir após mim, ele podia falar um monte de coisa, não podia? Quem quiser vir após mim, bota um vestido mais comprido, tira a calça comprida, tira o seu brinquinho, né? Ele poderia dizer, quem quiser vir após mim, traga os 10%, bota no altar. Não, ele não fala isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele está dizendo aqui, o que Pedro vai falar aqui agora? Quem nós somos? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem somos? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Tem muito crente que acha que o sacerdote é o pastor, e ele vai a vida inteira comendo a mãozinha do pastor, mas não é isso que o texto está dizendo, que nós somos sacerdotes, todos somos sacerdotes, mas eu sou mulher, também é. Paulo disse, para Deus não há distinção, grego, judeu, bárbaro, cita, macho ou fêmea, todos são iguais, porque lá no céu não vai ter divisão, irmão, lá no céu você não vai ser mulher nem homem, isso é só aqui, e nós somos cidadãos dos céus, isso é só para aqui. Então o que está dizendo? Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Olha quem nós somos, irmãos, sacerdote. Né? Eu aceitei Jesus, eu fui escolhido, eu batizei nas águas, eu já vou para o céu. Não, há um sacerdócio para ser exercido. Agora, olha o versículo 5, o que faz o sacerdote? Versículo 5, vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual, você é casa, você é pedra, sacerdócio santo. Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais. Tem gente que não sabe o que é sacrifícios espirituais. Será que é um cabritinho para te matar? Não. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, versículo 1, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Olha que coisa interessante. Na lei, o sacrifício era morto por causa do pecado. Na nova aliança, o sacrifício é vivo para alimentar o espírito, e o espírito mortificar a carne. Simples assim. Nada de que você tem que ser PhD de teologia para entender. É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Voltemos para Romanos, que é a nossa âncora. Volto a dizer, o assunto de Romano é uma lei que nos livra de outra lei, e eu achei que nessa lei, quem somos nós, irmãos? Somos sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais. Qual era o sacrifício espiritual que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia, irmão? Oração, jejum, leitura da palavra de Deus. O troço é tão simples, que o pessoal quer inventar. Não, mas isso é tão simples. Poxa, mas não tem nenhuma luz piscando. Mas não tem nenhuma aguinha de Israel. Por isso que Paulo dizia, simplicidade do evangelho. Por isso que Paulo dizia, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, e é segurança para vós. Por isso que Paulo vai dizer, eu, em jejum, muitas vezes, em vigílias, só não tinha celular, né, irmã Vitinha, de videoconferência, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, ele dissocia quando ele jejuava e quando ele passava fome mesmo. Agora, por que ele jejuava? Aí lá na frente Paulo vai dizer assim, porque eu luto, não como esmurrando o vento, antes subjugo o quê? O meu corpo, e o reduzo à servidão, para que no eu pregando, eu não venha a ser reprovado nisso, porque hoje tem muito pregador caindo em pecado, muito pastor caindo em pecado, simples, irmãos, esqueceram que ele é sacerdote, e nós temos que exercer o nosso sacerdócio continuamente, por quê? Porque a carne não se converte. Agora, olha a correlação, tome a cada dia a sua cruz. Paulo vai dizer, eu estou crucificado com Cristo, e Paulo vai dizer também, eu morro a cada dia. Ou seja, todo dia Paulo carregava a cruz, todo dia ele matava a carne dele. Carne não se converte, irmão. O que faz com que a tua carne não faça o que ela quer, é quando você tem carga de oração, carga de jejum, a tua carne fala assim, eu vou ali falar meia dúzia para aquela pessoa. O teu espírito, quem você pensa que você é, carne? Olha para mim como é que eu estou saradão, o espírito malhado, sarado, fala assim, fica no teu lugar, carne. Só que isso aí não tem passe de mágica. Isso só acontece com crente que tem comunhão com Deus, está em Cristo. É o mesmo que exerceu o sacerdócio, está em Cristo, é viver uma vida de oração e de jejum. Só que olhando, jejum, oração e leitura da Bíblia, não tem aparência. A aparência tem a paz que você vai sentir. A aparência tinha que onde a igreja de Atos dos Apóstolos passava, que vivia aquela realidade, ficava um rastro de cura. Essa é a diferença. É tão simples que as pessoas não querem. Sabe por quê? Só se pode entender isso se você estiver nisso. É igual um carro parado e você olha, com 3 pessoas e você olha, será que eles estão no ar-condicionado ou estão no calor? Você só vai saber se você entrar dentro do carro. É a mesma coisa espirituais. Por que Jesus disse que o reino dos céus não vem com aparência exterior? Porque oração, jejum, leitura da palavra de Deus, que é o nosso tripé, que é o mesmo que carregar a cruz,
Não tem aparência. O que tem aparência são meninas dançando, a fumacinha saindo, as luzes piscando, o tapete vermelho, o cantor famoso, isso que tem aparência, mas isso não liberta, isso não vence a carne. Isso não vence a carne. Então, o que Paulo está dizendo aqui, no capítulo 7 de Romanos, no capítulo 8, é que a nossa carne não se converteu, ela vai querer fazer a coisa errada sempre, e a única forma de você mortificar a tua carne, está aqui, no 8:13, se pelo Espírito mortificar as obras da carne. Jejum não mortifica a carne, oração não mortifica a carne, leitura da Bíblia não mortifica a carne. Quem mortifica a carne é o meu espírito, e o teu espírito, conectado com o Espírito Santo, anula a carne. Aí Paulo diz, já estou com Cristo, crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e os que estão em Cristo, crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Como que ele iria pregar isso e dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço? Amados, já parou para pensar quantas coisas que as pessoas olham na Bíblia e acham que o que está dizendo é aquilo, e vivem uma vida. Por isso que hoje nós vemos uma igreja que já não vence a sua carne. Os casos de pecados se multiplicam, porque inventaram um novo evangelho, o ativismo cristão, louvores maravilhosos, coreografias, cantatas, nada contra isso, mas se nós esquecermos de exercer o nosso sacerdócio, nossa carne vai vencer. E criaram, aquele negócio, como se Deus tivesse filho predileto. Não, irmãos, a palavra de Deus diz, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. O ponto é, e eu termino com essa palavra, este evangelho está encoberto naqueles que se perdem. O reino dos céus não vem com aparência exterior, mas o evangelho não é comida e nem bebida, mas alegria, justiça, paz no Espírito Santo. A pergunta é, você vive um evangelho de paz? Ou você tem aceitado a tua carne te vencendo, que você não consegue parar de ver pornografia na internet, de trair a sua esposa e de viver uma vida de aparências, porque alguém disse para você, o bem que eu quero fazer eu não faço, fique tranquilo. Paulo falou assim? Paulo não disse isso. Paulo estava explicando como é a nossa carne. Se você ainda quiser ir em João, veja o que João vai dizer. Para terminar, para fechar com chave de ouro. 1 João capítulo 3, versículo 3. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como ele também é puro. Observe, purifica-se. A nossa parte é nos purificar, irmão. Deus não vai te purificar. E como eu me purifico? Como eu faço a minha parte? Como eu me purifico? Quando eu exerço o meu sacerdócio. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí acontece, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, porque qualquer que peca não viu nem o conheceu. Como ele se manifestou para tirar os nossos pecados, irmãos? Simples. Na cruz, ele paga o nosso preço. O corpo do pecado é desfeito. E na cruz, ele compra o nosso resgate, para que eu e você fôssemos templo do Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos o Espírito Santo, e se nós dermos vazão a ele, ele não é invasor. O demônio faz as pessoas fazerem o que eles não querem. O Espírito Santo está em nós, para gerar em nós o quê? Energia para orar, energia para jejuar, energia para ler a Bíblia. Só que ele não vai nos obrigar.
porque ele é educado. Ele não é um demônio, ele é um Deus. E aí você vence a tua carne. Amém? Não fique triste se você descobriu que você falou muitas de vezes coisas dessa maneira. Só te digo, você tenha cuidado com os fast foods evangélicos, palavras prontas, evangelhos fáceis e de muita aparência. Cuidado também com uma coisa, cuidado com as tradições. Mas foi um cara tão tanto nome que falou. Segundo, cuidado com as multidões. Ele falou isso, mas ele tem tantos seguidores. Se a Bíblia falou ao contrário, não ligue que ele pode ter muitos seguidores, mas Jesus tem muito mais do que ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Deus, por tua palavra. Pai, eu te agradeço, Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, que veio para desfazer as obras do maligno, que nos deu a condição, Pai, de termos comunhão contigo. Deus, que esta palavra continue a crescer no coração das pessoas que ouviram, e que, Deus, elas possam ter cuidado com essas palavras de maldição que trazem, Deus, a condenação na vida das pessoas. Eu te louvo, Deus, por esse momento. Eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.